Gurizada, o negócio é o seguinte, o empate do Internacional quase aos 51 minutos do segundo tempo, 2-2 contra o Atlético Paranaense, é verdade que diminuiu um pouco a pressão, mas o resultado não é satisfatório. O Internacional não ganha há 50 dias, está a 12 jogos sem vitória e segue lá embaixo na tabela, numa zona de muito perigo. E a gente conversa sobre o empate do Inter neste domingo em 2-2 contra o Atlético Paranaense, neste meu vídeo que é em nome da KTO. A KTO é a minha casa de apostas. Cupom promocional que está valendo é MENEGAS. MENEGAS com S é o cupom que te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai na KTO para brincar, para te divertir, joga na responsa e quem sabe tu não consegue tirar uns pila do sueco. Neste Inter e Atlético Paranaense, eu quebrei. Não consegui alcançar esse 2-2. Eu tinha a vitória do Internacional por 1-0. Eu tinha a vitória do Inter por 2-1. Faz parte. O negócio é ir lá, brincar, se divertir. E não esquece, o cupom é MENEGAS. Este é o cupom que te dá um bônus de 20% no primeiro depósito. Consegui salvar um pouquinho, pelo menos, no ambos marcam. Aí deu para dar uma amenizada. Vai você também na KTO, utiliza lá o cupom MENEGAS. Em nome de KTO é o Roda Vinheta e a seguir te falo deste empate do Inter, que do ponto de vista da tabela não ajudou muito. Além de Bustos oficializado no River Plate, Roger Machado perdeu o Vitão em negociação avançada com o Betis. O que fez o técnico do Inter, Igor Gomes, improvisado como lateral direito, e promoveu a estreia do uruguaio Agustín Rochel, de 26 anos, 1,91 m, que teve uma atuação discreta, não comprometeu e está começando a sua trajetória no Internacional. Roger tentou fechar a casinha, com 3 marcadores no meio-campo. Rômulo, às vezes centralizado, às vezes pela direita, trocando de função com o Bruno Henrique, e Thiago Maia de volta ao time mais pela esquerda. Na frente, Gabriel Carvalho pelo lado direito, Wesley pela esquerda e Ener Valencia lá na frente. O Internacional fez um primeiro tempo competente, acabou pecando no sistema defensivo, tem um erro estratégico importante, que é o recuo após o gol de Wesley a 11 minutos, numa linda assistência do menino Gabriel Carvalho. E aí o Rocher salvou o Inter aos 24, o Atlético Paranaense cresceu no jogo. Neste lance, aos 24, o Rocher salvou 2 vezes o Inter teve o contra-ataque, houve uma tomada de decisão errada de Ener Valencia a 29, quando ele tinha Wesley e Gabriel Carvalho para pifar, preferiu o arremate, chutou no corpo do defensor adversário, e Gabriel Carvalho perdeu a chance de ampliar aos 37, cruzamento pela direita, a bola à feição, chutou pela linha de fundo, e a 38, o Inter tomou um gol quase igual ao gol sofrido contra o Rosário Central, em que um jogador faz a parede, escora e alguém vem de trás. Neste caso, foi o João Cruz, a 38, que chutou, a bola desviou no Igor Gomes, 1-1. Um empate que o Inter pagou a conta por ter dado 2 passos para trás quando adquiriu a vantagem a 11 minutos com o gol de Wesley. Roger mexeu no time no intervalo, colocou o Bruno Gomes, que durante a semana treinou pela direita, no lugar do Igor Gomes, e logo a 4 minutos, Canóbio venceu o Bernabei, que já não havia feito um bom primeiro tempo, e chutou rasteiro, sem chance para o Rocher, colocando o Atlético Paranaense em vantagem, 2-1, e aí a bola começa a pesar para os jogadores do Internacional. O Inter teve oportunidades, teve contra-ataque, o Atlético Paranaense errou demais. E o Inter, com um pouco mais de esmero no penúltimo passe, poderia, inclusive, um pouco mais de capricho, ter virado a partida. Wanderson entrou no lugar do Thiago Maia, avançando a equipe. Depois Roger, da metade para o final, foi empilhando atacantes, colocou o Ricardo Matias no lugar do Rômulo. O Wanderson já havia entrado no Thiago Maia, desmanchou o sistema de marcação, partiu para cima e foi premiado. A 50 minutos e 30 segundos, com o Wanderson aproveitando um rebote, depois do cabeceio do Alário e pelo menos empatando o jogo. O Inter evolui, o Inter progride, mas é preocupante que está a 12 partidas sem vitória. São 50 dias. A última vitória do Internacional foi no Grenal, lá atrás, em 22 de junho.
Desde então, o Internacional perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com o Criciúma, empatou com o Fluminense, perdeu para o Vasco. Aí tem os jogos pela Copa do Brasil Sul-Americana, derrota para o Juventude, empate com o Juventude, derrota para o Rosário na Argentina. Aí vem a estreia de Roger Machado, derrota no Rio para o Botafogo, empate no Beira-Rio contra o Rosário. Depois empate com o Bahia, empate com o Palmeiras e agora empate com o Atlético Paranaense. No Campeonato Brasileiro, se a gente isolar a competição, são 8 jogos sem vitória. O Inter tem 5 empates e 3 derrotas. Uma campanha preocupante. Eu vou pegar aqui o computador para abrir aqui a tabela, porque, embora o Internacional tenha jogos a menos, gurizada, o fato é que a campanha do Internacional ela decaiu de forma abrupta nos últimos 2 meses. E o Internacional está decidindo o seu lugar no campeonato. A briga do Internacional neste momento é pelos 45 pontos e pela permanência na primeira divisão. O Inter hoje é o 15º, com esse golzinho do Wanderson, chegou a estar em 16º, é o 15º. Atrás do Inter tem o Vitória, com 21 pontos, o Internacional tem 22 pontos, 17 jogos, o Vitória tem 21 pontos. Depois quem abre o Z4 é o Corinthians, 1 ponto a menos que o Inter. É verdade que 22 jogos contra 17 do Inter. Então, do ponto de vista de tabela, a situação é preocupante. O aproveitamento do Inter absolutamente 43%. Só para a gente fazer uma comparação, né, a gente que estava dizendo que o Grêmio corria risco de rebaixamento, o Grêmio é o 13º com 24 pontos, o Grêmio tem 20 jogos, tem 3 jogos a mais que o Internacional, mas do aproveitamento é quase igual. 40% o aproveitamento do Grêmio, também o aproveitamento insuficiente, 43% o aproveitamento do Internacional, que voltará a campo com necessidade de vitória emergencial. Na quarta-feira, 7h30 no Beira-Rio, jogo atrasado contra o Juventude, que hoje, domingo, venceu o Botafogo por 3-2. E no domingo o Inter joga fora de casa em Goiânia contra o Atlético Goianense. O Inter precisa fazer aí 6 pontos para definitivamente, pelo menos, se não vai alcançar a vaguinha nenhuma, se livrar da proximidade com a zona da confusão, a zona do Z4. Vamos para a cotação. O Rocher, nota 6, fez 2 defesas num único lance no primeiro tempo. Não teve culpa no gol, a bola desviou no Igor Gomes, o outro foi cara a cara com o Canóbio, nota 6 para Rocher. Igor Gomes, improvisado na direita, nota 5. Rochel, o estreante, também nota 5. Robert Renan, 5. Defesa do Inter envolvida nos gols do Atlético. Bernabei, péssimo primeiro tempo. Time baixinho, né? Bola pelo alto. Ele não conseguiu chegar no Canóbio. Nota 3 para o Bernabei, 1,69 m. Rômulo abaixo também, 4. Thiago Maia, 5. Bruno Henrique, muito esforço, muita dedicação. Pouca eficácia, nota 5. Gabriel Carvalho deu assistência para o 1-0 do Inter e ele tem que ter um pouco mais de capricho. Coisa de um jovem. Tem 16 anos, boa movimentação, toma iniciativa, mas precisa caprichar um pouquinho na hora do passe. Nota 6. O Wesley, o melhor do Internacional. Vejam como as notas são baixas. Nota 7. Ener Valência, apagadíssimo. Saiu aos 26, muito vaiado, nota 4. Entraram Bruno Gomes na lateral direito do intervalo, nota 5. Ricardo Matia aos 36, nota 6. Wanderson aos 9 minutos do segundo tempo, nota 7. Boa movimentação e fez o gol do empate, aproveitando o rebote. Alário, nota 6. Foi dele o lance que originou o rebote, um cabeceio, o lance que originou o rebote para o Wanderson empatar. Para Roger Machado, que não consegue ganhar numa sequência de 5 jogos, derrota para o Botafogo, empate com o Rosário, empate com o Bahia, empate com o Palmeiras, empate com o Atlético Paranaense, nota 5 para o técnico Roger Machado. O Inter confirmou neste final de semana o Bruno Tabata, meia que vem do Palmeiras, 27 anos, 1,75 m, assina contrato até 2027, vem para repor a saída de Maurício, o Bruno Tabata, novo reforço colorado. O Inter agora está à caça de um lateral direito. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. O meu vídeo é em nome da KTO, é a minha casa de apostas, cupom promocional que te entrega um bônus de 20%, é MENEGAS. Vai na KTO para brincar, para te divertir, usa lá o cupom MENEGAS. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.